eu entendo que é o propósito de Deus, repito, nascemos nesta África. E em toda a África, dentro de cada família existe um altar. Na minha família tem um altar. Na tua família tem um altar. Quando você se apaixona por um homem, saiba que estás gostando daquela pessoa, vai buscá-lo para ser o teu cônjuge, o teu parceiro. Naquela família, na família desse homem tem um altar. Estás gostando de uma mulher e quer buscá-la como esposa, naquela família tem um altar. E entenda, quando você busca uma mulher ou um homem para estar no teu lado como teu parceiro ou tua parceira, você vai acabar fazendo parte também do sangue de outro altar, no qual você não fazia parte anteriormente. Por exemplo, eu sou casado, certo? Antes eu não fazia parte do altar e agora não faço também. Graças a Deus. Antes eu fazia parte unicamente do altar dos meus pais, da linhagem do meu pai e da minha mãe. Mas quando fui buscar minha esposa para ser minha esposa, a partir do dia em que nós ouvimos dos pais e de Deus, vos declaro marido e mulher, a partir de hoje sois uma só carne, eu passei fazendo parte agora de mais um altar. Eu comecei a estar ligado a mais um altar. E dizer que todo altar tem um nome. E cada sacrifício é um sacrifício. Todo altar é banhado de sacrifício. Todo altar é banhado de sangue. Todo altar é banhado de carne humana. Sangue de animais. Todo altar tem envolvimento sexual entre humanos, animais, etc. Todo altar tem dinheiro por cima, tem ouro, tem diamante e coisas que você desconhece. Amém? É uma série de coisas, na verdade, pertencente ao altar, ou fazendo parte dos altares. E todos nós temos um altar na família. Infelizmente, nós temos muitos pastores, muitos pregadores de Deus. Não quero falar dos servos do coisa ruim, do calça apertada. Eu quero falar de homens de Deus. Pastor Phil, missionário. Homens de Deus que ainda não se desconectaram dos males e dos pactos que os seus ancestrais firmaram lá atrás. Quem chegou cedo percebeu. Por um instante o pastor Daniel disse o seguinte para a igreja: eu vou pedir à igreja para orarmos para um ponto específico. Não para que Deus levante homens de Deus, mas para que Deus faça o quê? Desperta os homens de Deus a respeito deste ponto, a respeito deste quesito. Qual? A libertação das almas da Angola, voltado às práticas ou alianças que o povo africano levantou diante de Satanás, oferecendo à África. Em todos os continentes existe um trono. Daqui a pouco eu vou falar mais lá para o final. Eu vou falar desses tronos que estão nos continentes, países, províncias, etc. Amém? Mas é necessário que a gente entenda primeiro o que está acontecendo aqui no livro de Judas. Entenda, meu querido, que esse Deus maravilhoso, ao seu bom prazer, permitindo com que nesta África, particularmente Angola, viesse a existir homens de Deus, dentro do seu tempo, Cristo agora começa a revelar os males que durante muito tempo ficaram ocultos, estavam escondidos. Aquilo que ele não revelou, aquilo que ele não mostrou para os nossos mais velhos pregadores do passado, né? Das igrejas tradicionais, tal como Bom Deus, Presbiteriana, Assembleia de Deus Pentecostal e muitas outras denominações como IECA, etc, etc, etc. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo não revelou a estes homens, a estes pregadores, a pessoa do Senhor Jesus Cristo vem mostrar para nós, os meninos, os pequeninos. Amém? Amém? Porque não tem a ver com teologia, tem a ver com intimidade. Não tem a ver com estudo, tem a ver com intimidade. Intimidade busca-se em obediência à voz de Deus. Aquilo que Ele mandou é você ler e guardar. Guardar é praticar, é viver. Quando você vive, você revela alguma coisa diante de Deus ou para a pessoa de Cristo. Você revela amá-lo. Porque só obedece quem ama. Quem não ama, não obedece. Então, quando nós amamos a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno, com isso nós estamos dizendo para Cristo: eu aceito tudo
tudo que o Senhor apresentar para mim. Tudo que da tua parte eu receber, eu vou fazer o quê? Eu vou viver, eu vou obedecer, eu vou cumprir. E veja, sois poucos hoje que ouvem a voz de Cristo Jesus, dizem sim e obedecem o comando de Cristo, as ordens de Cristo Jesus. É justamente a estes que ele se manifesta. Nós vemos lá no livro de João, no seu capítulo 14, nós vemos João está conversando com os seus discípulos. Amém? Amém. João não, Cristo está falando com os seus discípulos no livro de João. E o mesmo Cristo está dizendo para os seus discípulos: daqui a bocado eu vou para o céu, para próximo do Pai, eu vou voltar para casa. Mas no meu lugar eu enviarei para vós o Espírito Santo, o Consolador. Aquele que há de vos fazer o quê? Guiar, vos revelar, vos fazer saber e vos fazer lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Amém? E mais, ele diz o seguinte: eu não vou me manifestar para o mundo. Eu vou me manifestar para vós. Mas ele diz essa palavra que vou dizer agora 3 vezes. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E ele diz assim: aquele que guardar os meus mandamentos, a estes eu vou me manifestar, trazendo à tona aquilo que ele não pôde revelar a quem é pastor carnal, a quem é pastor de Satanás, do diabo ou que não tem intimidade. Amém? Existem detalhes, mistério nas Sagradas Escrituras voltado a combates espirituais que Cristo nunca vai revelar aos pastores no seu todo. Você pode ser pastor, pode ser consagrado, pode ser missionário, pode ser apóstolo, pode ser profeta, mas se não tiver amor para com Cristo, amor para com a sua sã doutrina e intimidade com Cristo Jesus, o Nazareno, Deus da palavra, tenha plena certeza, meu amigo, existem coisas que ele vai te revelar, mas aquilo que não vai te matar, ele vai te mostrar as coisas profundas se porventura você estiver enraizado nele, para ele, enquanto você viver. Amém. Amém? Amém. Judas, no seu capítulo 1, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor o quê? Te repreende. Nosso tema: batalha espiritual. Subtema: a luta pelo corpo de Moisés versus pelas nossas almas. A luta pelo corpo de Moisés versus pelas nossas almas. Deus, desde a eternidade, desde o passado, desde o princípio da criação, Deus levantara homens que viessem para lhe representar. Profetas vieram anunciando a existência de Jeová, anunciando a palavra de Deus, e muitos deles diziam para o povo: assim diz o Senhor. E as palavras que vinham da boca destes homens se cumpriam. Tinha da parte de Deus o amém. Mas entenda, Deus pode levantar dentro de um país, dentro de um continente, homens de Deus, mas entre os homens de Deus, todos eles têm um trabalho específico. Nem todos foram levantados, apesar de serem de Deus, para batalhas espirituais. Nem todos são levantados para ser doutor da palavra. Nem todo mundo é levantado para ser missionário. Logo, Deus, quando cria ou levanta homens de Deus para o representar, cada um tem um ministério o quê? Um ministério o quê? Específico, uma área específica. Por isso eu entendo que Deus propositadamente me fez nascer em um seio familiar, aonde desde o berço nós começamos a ver o mundo espiritual e lidando com o quê? Com batalhas espirituais. Janela se abrindo e ninguém pegando nos fechos. Porta está trancada e você não vê quem está botando lá a mão, mas a porta está se abrindo. Madrugada, minha mãe está saindo com pau de bater funs para bater bruxo no quintal, mas está no quarto, lá dentro, está tudo fechado. Madrugada. Estamos vendo bruxos diante dos nossos olhos com tapete, por cima do tapete voando. Nesse momento, enquanto prego, não sei que feiticeiro é esse, está tentando me atacar. Com agulha aqui no joelho esquerdo. Dando sequência.
África, Angola, um trono foi erguido. A nossa África, vou falar de Angola particularmente, a nossa Angola, pastor Edson, pastor Phil, homem de Deus, missionário, a nossa Angola, existe um trono que está acima de todos os tronos. Deus levantou homens de Deus nessa nação. Mas dentre os homens de Deus nessa nação, Deus levantou todos eles com um ministério específico. E nesses ministérios específicos, nem todo mundo vai fazer o mesmo que um ou outro faz. Ontem nós tivemos aqui, ouvimos a experiência do pastor Phil com a pessoa do Senhor Jesus Cristo em batalhas espiritual. Logo, não espera, por exemplo, ouvir o pastor Phil a trazer a sua experiência com batalha espiritual. Nunca espere ver o elemento surpresa no pastor Phil e não espere ver o pastor Phil no elemento surpresa. Por quê? Porque Deus levanta pessoas específicas com ministérios específicos. Batalha espiritual, quando se fala em batalha espiritual, nós temos de perceber que existem dimensões. Até para a batalha espiritual existem dimensões. Mesmo para quem faz pacto com as trevas, também existem o quê? Dimensões. Então não espera, se o teu pai, por exemplo, tem batalha espiritual, não espera que o teu tio tenha na mesma proporção, na mesma dimensão que o teu pai. Pois cada um é um instrumento na mão de quem? Na mão de Deus. Por exemplo, todos nós temos 2 braços, todos nós temos 2 mãos. Mas entenda, um está à direita e o outro está à esquerda. E se você reparar, apesar de um ser mão, braço, outro ser mão e braço, ainda assim a posição é diferente. As costas da minha mão direita está voltado para esse lado e as costas da minha mão esquerda está voltado para o lado esquerdo. Só o fato de um dos membros estar em lugares diferentes, em posições diferentes, logo revela que o papel pode ser o mesmo, mas o papel é o quê? Diferente. Amém? Amém. O papel é diferente. O que a gente vê aqui no livro de Judas 1:9? Nós vemos Satanás correndo atrás do corpo de quem? De Moisés. Mas quem está ali lutando, enfrentando o diabo? É aquele que está depois de Cristo. Quem é? Miguel, um arcanjo. Amém? Amém. Um chefe do exército celestial. Agora, é necessário que a gente entenda, tal como no céu existe uma hierarquia de anjos, tem anjos, arcanjos, querubins, serafins, tal como no céu existe uma hierarquia, uma classe de anjos de guerra, Satanás também tem o seu exército. E o cabeça deste exército satânico é nada mais, nada menos do que Satanás. Quando nós vamos para o livro de Efésios 6, antes de fazermos leitura no Efésios 6, vamos perceber que o próprio Miguel, ao lutar contra Satanás, ele não usa da sua própria autoridade. Ele usa da autoridade de quem? Do Senhor. Ele está dizendo, o Senhor o quê? O Senhor te repreenda, revelando que quem está no comando desta batalha espiritual não é ele. Apesar da unção, apesar da sua dimensão espiritual, ele está dizendo, não pela minha dimensão, não pela minha espiritualidade, não pelo poder que é em mim, mas por aquele que está acima de mim, o meu Senhor Jeová te repreenda. Não se vá à guerra, não se vá à luta, se porventura Jeová não te ordenar. Alguns pregadores do Ambo dizem assim, o pastor Elemento Surpresa prega misticismo. Tudo bem, eu entendo, né, a pequenez de espiritualidade desses pregadores que dizem isso. Porque se você não tiver experiência com Deus, tiver só letra, você não vai ver o que os outros veem. Certo? Se eu vejo um anjo e você só vê letra, é lógico que quando eu dizer para você que eu vi anjo, você vai dizer, não, isso é heresia, porque você nunca viu anjo. Mas é engraçado como é que você duvida de quem vê anjo, mas na igreja quer dizer que você viu demônio. Essa noite um demônio me visitou. Demônio também não é espírito, anjo não é espírito. Como é que eu posso ver demônio, mas não posso ver anjos celestiais? Se ambos são espíritos, só que um é espírito do bem e o outro é espírito do mal. E nós temos pregadores que têm experiência com a teologia, mais experiência com questões espirituais. Maior parte dos pregadores não tem. Por isso é que Satanás sorri na cara dos crentes.
Os bruxos sorriem na nossa cara. Dizem o quê? Cristão não entende nada de espiritualidade, não entende patavina, o quê? Porque nossos pastores só sabem, Abraão queria sacrificar Isaac. Está escrito, e como está escrito. Mas da letra não passa. Só que letra mata. Quando a letra não tem Cristo presente, o que tende a alcançar como resultado é a morte. Antes que eu venha entrar no Efésios 6, eu quero tocar na questão Bíblia. Falar mesmo da Bíblia. Esse livro chamado o quê? Bíblia. Alguém tem ali uma Bíblia? Me dá só esse livro precioso, bonito, maravilhoso, lindo. Veja, meu querido. Temos aqui uma Bíblia, certo? Sim. Você sabia que se você praticar e viver o que está aqui, você pode passar parede no físico? Ah, Jesus Nazareno. Aleluia. Quando o pastor Aneuza, até há pouco tempo, falava da experiência que teve em Cristo Jesus sobre a África subsaariana, eu olhava para o pastor e disse, no coração, graças a Deus está vindo. Está vindo para onde? Está vindo justamente no lugar onde eu gostaria que ele tivesse um dia. Mas existiam coisas que para eu falar, não tinha como falar, mas vou falar como se não vai me entender. Porque para entender tem que viver algumas vezes. E se não viver, você vai falar e vai parecer, não, eu acredito que isso aqui não passa de uma doutrina que é de demônio, satânica. Mas agora, vivendo o que vou trazer aqui, pela orientação do seu Espírito Santo, ele vai entender. Muitos, quando ouviram falar do pastor Elemento Surpresa, sobre as missões que eu fiz por toda a nação angolana, enfrentando os bruxos, muitos ouviram e se questionaram, calma aí, viajou a Angola por qual propósito? Qual é o propósito que existia como base em uma missão por toda Angola, se a missão não era evangelizar? Hoje você vai saber. Quem se questionou e está comigo, se questionou também. Pastor, só viajou a Angola, mas por que viajou a Angola? Só entendo que fez missões, mas evangelizou, não evangelizou. Quem se questionou? Com sinceridade. Quem? Levante a mão. Amém, glória a Deus. Cristo vai te responder hoje, amém? Amém. Todo bruxo tem essa palavra no altar dele. Em todo centro de magia negra tem essa palavra. Existe um livro que é muito respeitado no mundo da feitiçaria, no Império das Trevas. Sabe qual é esse livro? O livro de capa preta de São Cipriano. Esse livro é um dos livros mais pesados. Não é que eles não tenham outros livros, eles têm muitos livros de bruxaria. E Paulo, o apóstolo Paulo, durante o tempo em que esteve aqui cumprindo sua missão na terra, Paulo lhe deu de frente com muitos bruxos e queimou muitos livros de quê? De bruxaria. Mas agora entenda, meu querido, esse livro aqui todo bruxo tem. Todo pastor bruxo tem. Todo homem de Deus tem. Vai consultar um bruxo, vai encontrar no altar dele, na mesa do cão, um quê? Uma Bíblia Sagrada. Mas a pergunta é, se eles têm muitos livros de bruxaria, livros pesados, então por que eles têm essa palavra? Porque essa palavra é mestre, até mesmo dos livros de bruxaria. Essa palavra está acima de todo e qualquer algum livro de magia negra. Todas as instruções que estão aqui, muitas delas, se você abrir o livro dos bruxos, até no São Cipriano, vai encontrar salmos, vai encontrar provérbios, vai encontrar muita passagem bíblica no livro dos próprios bruxos. Por quê? Porque Satanás sabe que esse livro é do Todo-Poderoso. E ele, para poder treinar os céus, ele precisa fazer cópia. Satanás, para treinar os céus, ele precisa fazer o quê? Cópia. Cópia do quê? Do livro daquele que é o Todo-Poderoso. Porque ele tem poder limitado. E por ser limitado em seu poder, ele vem e diz assim, você pode me servir, mas tem de ter o livro do meu inimigo. Aleluia. Glória a Deus. O problema do cristão, ainda não estou pregando. Eu simplesmente só estou aqui a desenvolver o propósito do porquê Cristo Jesus me chama para a batalha espiritual. É necessário que a gente entenda, meu querido, que este livro aqui, o cristão tem em mão, o cristão recebeu daquele que lhe chamara para uma obra dos seus como soldados na terra, mas existe aqui um pequeno problema que não é pequeno, é grande problema. Que para o cristão parece pequeno, mas não é pequeno, é grande problema. Sabe qual? Obediência a essa palavra. Diferente dos bruxos. Os bruxos, tudo aquilo que eles recebem de uma entidade espiritual,
os bruxos fazem o quê? Obedecem. Por isso é que você vê bruxo voando. Às vezes com ou sem vassoura. Bruxo voa. Os bruxos podem sair agora da Índia para se materializar de forma física neste altar, neste grupo aqui. Por quê? Porque eles são obedientes. Agora, você cristão, não adulterarás, está a adulterar. Você é cristão. Cristão, vou falar para as mulheres ainda agora, né? Yeah. Para as mulheres. Aí você é obreira. Aí você é pregadora da palavra. Palavra essa que contradiz a tua forma de se vestir. Só que entende, você não aceita certas verdades quando são pregadas pelo Espírito da verdade. Você rebate e diz assim, não, segundo a minha igreja. Só que não se trata da igreja. Segundo o meu pastor. Você se esqueceu de Mateus 24. Nos últimos dias virão existir muitos falsos profetas. Mas também se esqueceste que existem homens de Deus, mas não são de Deus. Isso é homens de Deus sem Deus. Pastor, o que é isso, homem de Deus sem Deus? É aquela pessoa que é chamada de homem de Deus, mas não tem intimidade com Deus. Logo, é um homem de Deus, mas sem... É o que mais nós temos, homem de Deus. E me pesa chamar homem de Deus a qualquer pessoa. Pode ser pastor. Eu às vezes alguém assim me liga, homem de Deus é como? Eu falo, meu irmão, na paz do Senhor. Não estou dizendo que tem demônio ali. Mas é porque eu preciso que Deus me confirme se aquela pessoa realmente é homem de Deus. Quando há confirmação, aí sim, opa, é homem de Deus. Mas se Cristo não me revelar, pode ser pastor, pode pregar muito, pode conhecer hermenêutica, exegese. Você pode trazer aqui um vocabulário mais lindo que o meu, que não estudei. Ainda assim não vai me assustar. Porque eu preciso que Cristo me testifique no meu espírito de quem você pertence ou de que parte você fala. Amém? Então veja, existem mulheres que têm uma luta grande com as vestimentas, mas que têm experiência profunda com Deus. Quando você diz assim, eu tenho experiência com Deus, mas nos caminhos podres, entenda, não é porque você está salva, não é porque está salvo, não é porque o teu nome está escrito no livro da vida, esquece. A experiência com Deus é Deus dizendo para você o seguinte, eu quero que você abandone esse caminho podre, para que você venha para o meu reino. Aí você vê anjo, vê céu aberto, porque Deus quer que você se molda. Mas há uma luta muito grande em nossos corações para nos moldarmos o quê? A esta palavra. Aí vem o bruxo. Satanás, como é ladrão, gatuno. Eu não sei quem é o pai de Satanás, porque Cristo também não é, Jeová não é. Ele deixou de ser filho, depois de ser expulso da casa, né? Deixou de ser filho. Agora quem é o pai dele? Eu acho que é ele mesmo, sabe? Ele é pai de si mesmo. Aí Satanás faz o quê? Ladrão. Ele vem e rouba alguns códigos dessa palavra e ele passa para os livros de magia. Aí ele pega e começa a dar instruções aos seus filhos. Só que ele acresce o lado maquiavélico do seu coração. Sabe qual? Comer carne humana, beber sangue humano, ir para a sepultura, comer vísceras humanas, órgão humano, envolver-se com cadáver. Aí ele vai trazendo uma série de coisas estranhas. Amém? Comer carne de sapo, enfim, é serpente, é barata, é rato, é uma série de coisas, é porco envolvido, é lagartixa, tudo que não presta. Tudo que não presta. Aí você também se envolve essas pessoas nessas práticas, mas é incrível que todo bruxo obediente faz. Por conta da obediência, eles conseguem se projetar em qualquer lugar que os seus corações desejar. Bruxos em altas dimensões, eles não precisam de avião para vir para Angola. Vocês não sabem. Desculpa o termo que vou usar. Vós sois nenéns, neófito mesmo na espiritualidade. Ovelhas. Mas porque vocês não querem obedecer essa palavra. Não é que essa palavra não está diante do vosso... mas em casa pega poeira. Tem mais tempo com TikTok, mais tempo com Facebook, mais tempo com celular e pouco tempo com essa palavra. Essa palavra serve, sabe quando? O salmo aberto, né? O salmo fica aberto. Serve quando lhe apertaram hoje, lhe apertaram mais amanhã. Aí a pessoa agora fica assim como tem uma Bíblia. Até lembra que tem Bíblia porque lhe apertaram 2 vezes. Abre no livro de salmo, põe na cabeceira. Há quem pega, abre no livro de salmo, põe na porta, põe na janela e pensa, não, estou protegido. Só que não é simplesmente a abertura da palavra. É a vivência, é a prática dele, é guardar essa palavra que vai te proteger, que vai gerar proteção de Cristo para a sua vida. Amém? Então veja, meu querido, essa palavra é tão poderosa
que uma vez sendo obedecida, praticada, você pode passar paredes. Estou falando por experiência própria. Você pode orar e passar o quê? O teu corpo pode passar parede sem pegar na chave e abrir a porta. Eu estava treinando uma filha minha em uma noite e eu falei para ela, vai soar estranho para quem não tem experiência, pastor Daniel. Homens de Deus, o que vou falar agora vai soar estranho. Nós estivemos caminhando durante a noite aqui na cidade do Ambo em oração. E tem um momento que o Senhor Jesus Cristo falou para mim assim, chama essa tua filha e começa a lhe treinar aqui, aqui e ali. E tem um momento que um dos treinos que a minha filha vem para receber foi esse. Presta atenção. Eu falei para ela, pastor Daniel, minha filha, estamos caminhando, se concentra. E eu falei, vais orar no nome do Senhor Jesus Cristo. E aí falei para ela como tem de orar no nome do Senhor Jesus. Enquanto nós estamos caminhando, você vai continuar a falar comigo. Mas a tua alma vai sair do teu corpo e vai estar em Luanda. Ah, você não entendeu. Sabe que eu estar aqui a falar com o pastor Phil, estás a olhar para nós, estamos a conversar, mas nós não estamos aqui. No físico está nos vendo aqui, sentado, conversando, mas no espírito, pastor Daniel, estamos batalhando lá em Luanda. Desfazendo bruxaria na ilha de Luanda. Desfazendo bruxaria no 1º de maio, aonde Deus nos orientar. Mas no físico, está nos vendo andando. Minha filha foi, quando voltou, me disse, pai, será que eu não estou sendo bruxa? Eu disse, filha, não é bruxaria. É experiência com Deus pela obediência da palavra. Agora eu pergunto para aqueles que são neófitos e pregadores da palavra que não têm essa experiência, nunca tiveram. E esses se levantam para dizer, o pastor, elemento surpresa, tem umas experiências esquisitas. O que ele prega é o que? Misticismo. Óbvio, o pequenino na fé. Homem sem intimidade com Deus, mas com intimidade com teologia. Presta atenção. Amém. Aleluia. Amém. Eu pergunto para esses homens, Cristo e Satanás, quem é mais poderoso? Me respondam. Eu sou poderoso. Pastores, Cristo e Satanás, quem é mais poderoso? Pastores, Cristo e o diabo, quem é mais poderoso? Se você dizer é Cristo, então pergunto, por que os homens de Cristo e servos de Cristo não podem orar até passar a parede? Se Satanás é inferior, se seu poder é inferior, por que os do diabo, os servos do coisa ruim, são os únicos que podem transcender para uma outra dimensão? Mas você que é de Deus não crê nisso, não acredita, não, isso não pode. Mas eu mesmo que afirma ter o Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Olharmos para Filipe. Filipe estava numa outra região, em uma outra província, ou num outro estado. E estava um homem viajando e lendo o quê? As Escrituras. Quem era esse homem? Era um eunuco. Estava viajando, lendo as Escrituras. Mas Filipe estava onde? Em uma outra cidade, numa outra província, num outro estado. O próprio Deus vem tratar com quem? Com Filipe. Mas pega em Filipe, é como se pegasse de Filipe de Luanda para o Ambo, no físico. Está na Bíblia tudo isso. Está escrito tudo isso. O homem aparece lá no físico. Pega para o eunuco. O eunuco compreende a palavra da Escritura. Se arrepende, entra nas águas e recebe o quê? O batismo. Felipe não precisou de carro, Toyota, Mazda, Elantra, Santa Fé. Não precisou de avião, tag, a ir ao quadrado. Não precisou disso, só precisou de um único comando. Sabe quem? Obedecer o seu Deus para que o seu Deus executasse essa viagem. Aleluia. Está na Bíblia. Podemos prosseguir? Amém! Ainda não estou falando de batalha espiritual. Estamos na introdução já, pastor Daniel. Eu não sei se tem quanto tempo, porque esse tema aqui, pastor Daniel, também deixe só para um dia. Assim é difícil. Amém? Isso é complicado, homem de Deus. Mas vamos lá prosseguir. Então veja, obedeça essa palavra e terás experiências que você nunca teve. Amém. Glorifica a Deus por isso em nome do Senhor.